Olá, eu sou a Tatiana, sou esposa do Christian, que está trabalhando na produção deste vídeo ali atrás das câmeras. Somos casados há 17 anos e temos 3 filhos. E desde que a gente se casou, a gente começou a servir juntos na igreja, principalmente nos ministérios que trabalham com a próxima geração. Ministério infantil, de adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Ministério de ensino também, liderando grupos de estudo familiar. E nesse trabalho tão de próximo com a próxima geração e com pais e com famílias, a gente começou a perceber a grande dificuldade que os pais tinham de conversar com seus filhos sobre assuntos relevantes, sobre assuntos importantes como sexualidade, como drogas, sobre como amizades, que tipo de amizade ter ou não ter, respeito à autoridade, emoções, como os adolescentes se sentem durante essa fase da adolescência, da transição, às vezes com os hormônios e a questão às vezes da raiva, da rejeição pelos amigos, como lidar com tudo isso? E a gente percebeu que os pais tinham dificuldade com relação a isso. Às vezes uma mãe, um pai vinha buscar um conselho e a gente aconselhava a conversar com o filho e eles falavam, mas como que eu converso? E observando essa dificuldade, observando também nas aulas que a gente dá ali no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescentes, que muitas crianças e adolescentes estão há muitos anos na igreja, às vezes até nasceram na igreja, e ainda não tem uma base bíblica sólida, não consegue olhar as questões relevantes do dia a dia de uma ótica bíblica, através de uma visão bíblica. A gente começou a pensar como a gente poderia ajudar os pais, as famílias nisso. E eu sou jornalista, né? Deus me presenteou com o dom da escrita, também gosto muito da área de ensino. Meu marido também é da área de ensino bíblico, de teologia, né? Tem esse conhecimento e a gente pensou como que a gente pode ajudar. E a gente pensando e orando, refletindo, né? Nós queríamos dispor os nossos 2 peixinhos ali para Deus, para que Ele pudesse fazer algo daquilo. E juntando a esse dom de ensino com o dom de escrita, a gente teve a ideia de proporcionar aos pais um material de discipulado sobre assuntos relevantes como sexualidade, como pensamentos e sentimentos, como drogas, para os pais trabalharem em casa com os seus filhos para ajudar nesse discipulado. A gente sabe que a Bíblia fala que as pessoas, o povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes nós erramos e tomamos decisões erradas que podem ter um preço alto no nosso futuro, no nosso presente, né? Marcas que a gente às vezes vai carregar pela vida toda por causa de falta de conhecimento, de não saber melhor, de não ser instruído. Então, nós mesmos, eu e meu marido, a gente vem de uma vida afastada de Deus durante a nossa adolescência, juventude e de pecado. Isso trouxe consequências para as nossas vidas, né? E pela misericórdia de Deus, Ele nos resgatou e fez todas as coisas novas. Mas se a gente tem a possibilidade de dar para os nossos filhos as ferramentas, equipá-los com a verdade da palavra de Deus, para que eles não tenham que cometer os mesmos erros que a gente já cometeu e para que eles possam, né, experimentar a vida em abundância que Cristo prometeu, esse é o nosso desejo, né? Nós cremos que o conhecimento é como uma armadura invisível, que quando a gente vai conversando com os nossos filhos, mostrando o que a palavra fala, equipando eles, a gente está colocando uma armadura invisível neles que vai proteger a mente, o coração, as emoções, o espírito deles contra as mentiras que estão aí fora, contra as coisas que vêm para enganar, porque o objetivo do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Deus veio, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, conhecimento de quem Jesus é, de que Ele nos ensina e dos princípios da palavra, né, vão trazer vida e vida em abundância para os nossos filhos. E a gente vê que, biblicamente falando, a principal responsabilidade é dos pais na educação dos filhos. Claro que a igreja pode ajudar, o ministério pode ajudar, a escola suplementa em algumas coisas, mas a responsabilidade primária é dos pais e a gente não pode terceirizar essa responsabilidade.
Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus fala para ensinar aquilo que as palavras do Senhor que Ele nos ensinou, ensinar aos nossos filhos, de manhã quando eles se levantam, durante o caminho quando estamos indo em algum lugar, na mesa durante uma refeição, depois quando vamos nos deitar, para escrever essas palavras. Então a Bíblia está nos ensinando a inculcar a verdade no coração dos nossos filhos. E a gente vê um texto muito interessante da Bíblia que está em Mateus 9, que foi o texto que o Senhor levou para nos despertar para esse trabalho com pais e mães. A gente já trabalhava com as crianças e adolescentes diretamente, mas para esse trabalho com pais, com famílias, que está em Mateus 9. E esse é um texto muito interessante, Mateus 9,36, fala assim, ó, que Jesus estava andando com seus discípulos e ele estava operando muito milagres, curando enfermos, anunciando as boas novas do Evangelho, mas o texto fala assim, ó, quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E esse texto é muito interessante, porque Jesus, de repente, ele olha para a multidão, que ele estava ali caminhando com eles o tempo todo, mas parece que ele olha de uma forma diferente. E o coração dele se enche de compaixão, né? Compaixão é amor, pena pela situação que eles estavam passando, uma dor por aquela situação. E por que Jesus teve compaixão? O texto explica, pois estavam confusas e desamparadas. Algumas versões falam aflitas, perdidas, né? O que significa isso? Sem saber para onde ir, sem saber o que é verdade, o que não é. Elas estavam desamparadas. E por quê? O texto explica também, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. O pastor é liderança, é quem guia, é quem aponta o caminho, quem mostra por onde andar. E quando Jesus olhou para eles, ele viu que ali estava faltando alguém que apontasse o caminho, alguém que mostrasse. E eu penso que hoje é a realidade dessa geração que está crescendo. Muitas vezes a gente ouve muito crítica para essa nova geração. A gente fala que eles são fracos, que eles não têm resiliência, que na nossa época era diferente, que eles são Nutella, que eles só passam tempos nos eletrônicos, onde já se viu uma criança ficar 6, 7 horas no eletrônico, não ajudar em casa e tudo mais, e a gente faz esse tipo de crítica. Mas a pergunta que eu quero levantar aqui é quem está guiando essa geração? Quem está educando essa geração? Porque crianças nascem sem saber nada do mundo. Elas precisam ser discipuladas, ensinadas, guiadas. E quem tem essa responsabilidade? A Bíblia é clara, que somos nós como pais. Então a geração e as dificuldades que elas passam são um reflexo, talvez, da nossa falta de posicionamento como líderes, como pastores dentro do lar dos nossos filhos. Então, mas eu creio que Deus tem levantado uma geração de pais que está despertando, que está acordando para a necessidade que nós temos de sermos os discipuladores, os pastores, os líderes dentro da nossa casa. Vivemos numa época que a gente é puxado por muitas coisas, responsabilidades de trabalho, financeiras, mas também muitas coisas que são distrações, né? Nós mesmos, pais, corremos o risco de se distrair com muitas coisas. Telefone, entretenimento, tantas notícias, tantas possibilidades que existem hoje em dia que a gente às vezes fica até com dificuldade de focar naquilo que a gente quer. E quando isso tudo acontece, a gente às vezes negligencia a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos. Mas Deus tem levantado, sim, uma geração de pais que quer fazer a diferença na vida dos filhos, que quer estar presente, que entende que eles sem a direção dentro do lar, eles sem alguém que os mostre na palavra o que é verdade, aquilo que Deus falou sobre a identidade deles, sobre o propósito e o plano, da onde eles vieram, para onde eles estão caminhando. Se eles não tiverem isso, eles vão estar perdidos, eles vão estar navegando pela vida, né, sendo jogados de um lado para o outro, como um barco sem rumo. Por quê? Porque eles não tem essa base, mas Deus tem despertado pais para isso. Então, a gente criou esse material pensando em auxiliar os pais, porque como eu disse, né, já teve casos de mãe chegar para mim e falar: Tati, eu descobri que meu filho de 10 anos está envolvido em pornografia. E como que eu faço agora? E a gente, né, orientar aquela pessoa em conversar, mas ela não sei como conversar, porque às vezes não teve um pai que ensinou, né, não
cresceu ali sabendo como fazer aquilo, então às vezes a gente deixa de fazer por negligência, mas às vezes a gente não sabe. Então a gente se dispôs a preparar esse material, que foi preparado com muito carinho, envolveu muita gente, né? São materiais, são apostilas de discipulado para pais e filhos. Então não é um livro que vai te ensinar como a converse sobre sexualidade com o teu filho. Não é isso, é uma apostila que você vai imprimir e você vai sentar junto com o teu filho e vocês vão fazer as lições juntas sobre diversos assuntos. A gente já tem pronta sobre sexualidade, a gente já tem sobre a questão de fundamentos da fé, nós também temos, né, praticamente pronta sobre sentimentos, emoções, sobre drogas. Então esses temas que vão desenvolver, a gente imprimiu aqui, né, provisoriamente para poder mostrar para vocês, para poder folhear, essa educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. Por que ela é para crianças e adolescentes? A gente criou primeiro, vou mostrar primeiro para vocês aqui, um livro ilustrado para crianças de 6, 7 anos, que começam a perguntar para os papais, né, da onde que o bebê vem, né, por que algumas mulheres são casadas e têm filhos, outras não, a curiosidade normal da criança. E mesmo que a criança não tenha essa curiosidade, ela vai ouvir lá fora, na escolinha, de amigos, então a gente precisa ser proativo em conversar sobre esses assuntos. Então, a gente começa com um livro infantil totalmente ilustrado, que é Como Deus Faz os Bebês. E esse livro, né, é para crianças menores de 6, 7, 8 anos e você vai conversar com a criança, né, é uma historinha, tem as instruções de como ler o livro com a criança e depois começa o livrinho que é uma historinha de um menininho que a mamãe tá grávida e ele tá curioso como que um bebê foi parar lá. E o papai e a mamãe vão conversar com ele explicando como o bebê foi parar lá. E fala desde a criação do mundo, né, de como Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, como o casamento é um presente de Deus, família é algo bom, não é algo ruim. E depois explica, né, mais pra frente, a questão do ato sexual e o desenvolvimento do bebê e tudo mais. Eu pulei algumas páginas aqui só para mostrar para vocês. Então, esse livrinho vai vir junto com a apostila. A apostila é para pré-adolescentes e adolescentes, crianças já alfabetizadas, né? Depois aí mais ou menos 9 anos de idade, dependendo da maturidade da criança, cada criança desenvolve de uma forma diferente. E é uma apostila que já vai tratar de assuntos, né, de uma forma mais profunda e de uma forma bíblica. Por quê? Porque educação sexual não é simplesmente falar sobre como o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Hoje em dia, os nossos adolescentes passam por muitos desafios, né? Histórias tristes que a gente ouve, por exemplo, de adolescentes que mandaram fotos, né, nuas ou fotos íntimas para outras pessoas e depois essas fotos foram expostas na escola inteira e esses adolescentes sofreram com isso. Então a gente tem que conversar sobre sexting, que é mandar por mensagem de texto fotos, sobre o que é postado na internet, em redes sociais. Então, nessa apostila, a gente fala sobre muitos assuntos, né? Disso, são 25 lições, que vai lá desde como Deus criou o homem e a mulher, né? Passa pela que Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. Então a forma como Deus designou o sexo, o casamento, a família é algo bom. Fala sobre a questão do relacionamento sexual dentro do casamento. Fala sobre puberdade, menstruação, emissão noturna, pelos no corpo, as mudanças de humor durante a adolescência, boas decisões durante a adolescência, amizades, quem ouvir, quem não ouvir. A gente fala sobre a questão, né, da identidade de gênero, homossexualidade, a questão das pessoas, né, transgênero. Tudo isso é tratado dentro desse assunto de uma forma bíblica e em amor, né, de uma forma tranquila, de paz. E também a gente fala sobre namoro, casamento. Você está pronto para namorar, filho? O que o namoro implica na vida de um adolescente, né? Quais as responsabilidades que trazem? Será que já é hora mesmo? Então são todos assuntos que a gente trata ali. Pornografia, que é algo assim que, infelizmente, né, como eu falei, várias mães de crianças pequenas, por causa do celular, da internet, já foram expostas. A gente também trata de abuso sexual. A educação sexual é a melhor forma de prevenir abuso sexual. A gente fala para a criança sobre abuso sexual, o que é de uma forma apropriada. Então essa apostila pode ser usada, esse material, para crianças a partir de 7 anos até 17 anos, porque a gente tem o livrinho para crianças menores e a apostila para crianças maiores, que você vai fazendo as lições
conforme você percebe que é necessário. E aqui está o exemplo de uma lição, que é a lição 4, que fala parecidos mais diferentes e mostra as diferenças entre o homem e a mulher, que começa pelo cromossomos, que não pode ser mudado, isso já é determinado no nascimento, né, na fecundação, aliás. E fala sobre as diferenças de homem e mulher, o que é similar, mostra o corpo, né? Então as apostilas foram escritas, né, por nós, foram revisadas por um médico formado que tem essa condição de revisar esse material da parte científica, da parte médica, um médico atuante na área de medicina, por 2 psicólogas, né, uma psicóloga brasileira, a doutora Áquila, que é formada em psicologia pela Universidade Luterana, lá de Tocantins, e que trabalha desde 2011 com crianças e adolescentes em clínica e que tem muita experiência nessa área. Então ela fez uma revisão completa. Depois a gente teve uma psicóloga americana, a doutora Angela Williams, ela é formada na área de psicologia forense, que é a psicologia que também olha a área criminal. Por quê? Porque ela foi abusada por muitos anos da vida dela e ela trabalha com vítimas de abuso e também na prevenção. Então ela é uma pessoa que tem assim uma história fantástica e um trabalho excelente junto a governantes. Ela já recebeu prêmios pelo trabalho que ela faz para mudar leis em proteção à criança e ao adolescente nessa área de abuso. E ela revisou todo o material de uma forma minuciosa. Nós tivemos 2 diagramadoras trabalhando para fazer algo atraente para crianças e adolescentes. Então esse material foi feito mesmo para ser uma educação sexual compreensiva para os filhos. Nós temos também o Fundamentos da Fé, né? Muitos pais também têm dificuldade de falar sobre a questão bíblica de uma forma assim que é relevante para o adolescente. E Fundamentos da Fé é aquele fundamento mesmo que a criança precisa saber para ela entender quem ela é, de onde ela veio, quem é Deus. Então a primeira lição, né, você vai ver o sumário aqui das lições, existem muitas crianças que são bombardeadas, né, adolescentes na escola de que Deus não existe, Deus é um mito. Então a gente começa aqui, né, a primeira lição é Deus existe, e a gente fala sobre a questão da apologética, de Deus existir. A gente tem outras lições que é Sou obra-prima de Deus, que é trabalhando na identidade da criança, do adolescente, né? Essa apostila é para pré-adolescentes e adolescentes já alfabetizados. Então, a criança que tem condições de ler e escrever. Então, né, sou obra-prima de Deus, né? Como que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Como Deus é bom, apesar dos problemas que existem no mundo, Deus é bom e a gente pode confiar nele. O pecado, a promessa, a solução para o pecado, o que é nascer de novo, quais são os nossos 3 inimigos, né? Os inimigos são a carne, o mundo e Satanás. E quais são esses inimigos? Como vencer a tentação, as dificuldades? Se Deus tem um propósito para a minha vida? A trindade, Deus é 3 ou é 1? A maioria dos pais não sabe explicar isso para os filhos, então não vou ler tudo que está aqui porque é muito material. Como eu falei, a gente também tem sobre drogas, sobre pensamentos e sentimentos. Isso tudo está disponível no nosso site ensinandofamilias.com. Então www.ensinandofamilias.com. Como a gente falou, a gente veio de uma situação que a gente só veio conhecer a Jesus mais tarde na nossa vida. E a gente quer possibilitar que os nossos filhos, né, eles foram os primeiros a experimentar todas as apostilas, a gente estudou elas com eles, né, nos dedicamos e foi algo tremendo, porque cada aula a gente via como eles iam crescendo em conhecimento, como se realmente uma armadura tivesse colocada sobre eles, sobre a mente, o coração deles. Então a gente vindo de um passado de dor em algumas áreas, né, de pecado, o nosso desejo é que a gente possa, como pais, equipar os nossos filhos para que eles não precisem cometer os mesmos erros que a gente. Claro que eles vão cometer erros, claro que eles vão, né, pisar na bola, isso faz parte do crescimento, mas se a gente puder equipar eles com a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo se encarrega de lembrá-los dessa verdade, né, em momentos decisivos da vida dele. E a gente pode orar, né, crendo que Deus vai cumprir a promessa dele, de que aquele que é ensinado no caminho do Senhor, mesmo quando crescer, não se desviará deles. Então esse é o nosso desejo, nossa oração, independente de você usar esses materiais nossos ou não. Nós temos outros recursos lá no site também, www.ensinandofamilias.com.
mas o nosso desejo principal é que você se desperte da importância de se fazer esse presente na vida dos teus filhos, discipulando, brincando, passando tempo junto, né, deixando as distrações de lado e tendo esse tempo de ser o líder dentro da tua casa, você pai, você mãe. Que Deus abençoe você, né, e passa lá conhecer o nosso site, os nossos materiais.